Hoje a gente vai mergulhar numa peça de teatro de 500 anos atrás, mas que, olha, é tão atual que parece que foi escrita ontem. É O Alto da Barca do Inferno, uma sátira afiadíssima sobre o que acontece quando o jogo da vida termina. Essa é a grande pergunta, né? A peça joga a gente exatamente nesse momento. As almas acabaram de chegar num porto que não está em mapa nenhum, e agora, bom, agora elas precisam encarar o destino final. E nesse cais, a escolha é brutalmente simples. De um lado, a barca do anjo, com passagem só de ida para o paraíso. Do outro, a barca do diabo, prontinha para zarpar direto para o inferno. E cada alma que chega ali tem que defender a própria vida, sabe? Argumentar para ver se consegue um lugar no barco certo. Ok, mas quem foi o gênio por trás dessa cena tão poderosa? Ninguém menos que Gil Vicente, que é considerado assim o grande fundador do teatro em Portugal. O Gil Vicente estava bem na fronteira entre dois mundos. Ele viveu na passagem da Idade Média para o Renascimento. E a obra dele é o reflexo perfeito disso. Ele pega aquela estrutura das peças medievais e usa para construir uma crítica social super afiada, muito moderna, bem humanista. E só para a gente dar o nome certo às coisas, o gênero da peça é um alto. Pensa nisso como um tipo de peça de teatro em versos, feita para ensinar uma lição de moral. Mas que nas mãos do Gil Vicente servia também para criticar, e muito. Para a gente entender de verdade o poder dessa crítica, a gente precisa viajar no tempo para a época em que ela foi escrita. Portugal, naquele tempo, estava vivendo um verdadeiro turbilhão de mudanças. O que é realmente impressionante aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Em poucas décadas, Portugal simplesmente domina a tecnologia das caravelas, o que permite a expansão marítima, começa a imprimir livros, o que espalha ideias muito mais rápido e, claro, chega ao Brasil. O mundo conhecido estava literalmente crescendo a cada dia. E essa imagem aqui mostra bem a tecnologia que moveu tudo isso. A caravela não era só um barco, era um motor de mudança. Uma mudança cultural, econômica, intelectual, que derrubava certezas antigas a cada nova viagem. Então, o ponto central é esse. A mentalidade estava virando uma chave. Aquela visão teocêntrica, onde Deus era o centro e a explicação para tudo, estava dando espaço para o antropocentrismo. Uma nova era em que o ser humano e a razão começavam a ser os protagonistas. E é essa nova perspectiva que dá ao Gil Vicente a licença para criticar a sociedade com tanta coragem. E com esse cenário em mente, a gente volta para a peça. O Alto da Barca do Inferno, escrito lá em 1517, não é só um julgamento de algumas almas. É, na verdade, o julgamento da sociedade portuguesa inteira, colocada ali no banco dos réus. Então, quem está lá na fila do cais? Basicamente, arquétipos sociais. A gente tem o nobre arrogante, o frade que esqueceu os votos, a cafetina que negociava destinos, o comerciante desonesto, cada um ali representa a hipocrisia do seu grupo social. Para a gente ter um gostinho de como essa sátira funciona, vamos espiar um desses julgamentos, o do sapateiro. Ele está lá representando os comerciantes que lucravam enganando o povo. O diabo, cheio de ironia, já o recebe, e a primeira pergunta vai direto na ferida. O sapateiro chega carregado com as ferramentas que usou para roubar, um símbolo claro do seu apego aos bens materiais e à sua desonestidade. A defesa do sapateiro diz tudo. Ele argumenta que ia à missa, que cumpria os rituais. Para ele, a fé era tipo um negócio, uma transação que devia apagar seus pecados, mas sem demonstrar nenhum arrependimento de verdade. Mas o anjo é implacável, não se deixa enganar. Ele recusa o sapateiro e aponta o caminho sem volta para outra barca, deixando bem claro que aquele é o destino de quem explora e rouba as pessoas. Fim de papo. O caso está encerrado. Certo. Depois desse desfile todo de pecadores, qual é a grande conclusão do Gil Vicente? O que faz esse julgamento ressoar até hoje? A mensagem final é devastadora. Praticamente todos que representam os pilares da sociedade, nobreza, clero, burguesia, acabam condenados. A crítica do Gil Vicente não poupa ninguém. Ela expõe uma corrupção moral que parecia ter infectado todas as classes sociais. Então, de toda aquela gente que passa pelo julgamento, quantos grupos se salvam? A resposta é apenas 2. Os únicos que embarcam com o anjo são o homem simples, uma figura pura, livre da malícia e da ganância da sociedade, e 4 cavaleiros que morreram lutando pela fé, representando o sacrifício genuíno. As virtudes que a peça celebra são a pureza de espírito e a dedicação de verdade.
E é por isso que essa peça continua tão viva. O jeito que Gil Vicente expõe a ganância, a corrupção do poder e a hipocrisia de quem prega uma coisa e faz outra, bem, isso nunca sai de moda. E isso nos deixa com uma última pergunta. Se o Gil Vicente reescrevesse essa peça hoje, no nosso tempo, quem seriam os novos personagens na fila? Que profissões, que figuras de poder estariam lá no cais tentando se explicar para não entrar na barca do diabo? A resposta talvez diga muito sobre nós.